Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, a escola de ministérios e povo do avivamento também, né? Nós estamos iniciando agora a nossa parte 2 da aula da escola de ministérios, do curso de teologia sistemática, disciplina teontologia, tá? Parte 2 é um resumo dessa parte. Então, essa parte fala sobre os nomes de Deus para poder nós entendermos quem é Deus na sua revelação, nas suas atitudes, né? Então, o nome de Deus nas Escrituras, no item 2.1, ele diz que significa mais do que uma combinação de sons, representa o seu caráter revelado. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Em Êxodo 33:19, nós podemos ver algo sobre isso. Então, leia na sua Bíblia, porque o aluno tem que ler na Bíblia para poder entender a complexidade de tudo que nós estamos escrevendo aqui, tá? Nós estamos falando na aula. Então, o titular da disciplina é o pastor Davidson Silva, né? Pastor da nossa igreja Mir Ame Jesus, em Agarapé-Açu. Então, os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras, né? O primeiro, né, traduzido por Deus, né, ou deuses, né, em plural, só que está intrínseco porque a partícula in no hebraico significa plural, como serafins, né, Elohim, né? Então, Deus no sentido plural, na complexidade da sua pessoa. Alguns dizem, inclusive, que majestades, né? Ou poderes. Então, essa palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícito o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim ou Elohim é o Deus criador, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Bereshit bara Elohim, né? Ou seja, essa palavra, essa frase em hebraico usa também o nome Elohim, né? A forma plural significa plenitude de poder e representa a trindade. Aqui é mais uma prova de que Deus, ele é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a tradução dessa palavra usada como Deus, como Criador, como também é majestades ou poderes, como nós falamos, né? B. Jeová, traduzido como Senhor na versão Almeida. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser e inclui os três tempos desse verbo: passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, que é e que há de ser. Alguns tradutores ou exegetas da Bíblia, inclusive, dizem que eu serei quem eu serei, ou seja, no sentido de ser o que você precisar que ele seja. Em outras palavras, o Eterno, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem, e o nome significa eu me manifestei, e me manifesto e ainda me manifestarei, né? Como eu falei, esse verbo ser, inclusive, não é conjugado pelos judeus, né? Porque eles respeitam esse verbo, porque Deus é, que era e que há de vir, né? Esse verbo ser, ok? E uma curiosidade sobre o Yahvé e o Jeová, né? Na realidade, eles usam esses nomes, Jeová, o Jeová, Yahvé, né? Para tentar, em respeito até a não pronúncia do nome do Senhor, porque na realidade a palavra que é traduzida nesses textos, elas são relativas a YHWH, que é o tetragrama que representa o nome de Deus. Inclusive está essa mesma sequência no nosso DNA, tá? O DNA dos Homo sapiens. Exemplos: Jeová Rafá,
o Senhor que cura, né? Em Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, tá? Êxodo 17, 15 e 16. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, em Juízes 6, 24. Então você vai gravando aí para poder ler e conferir. Jeová Jireh, o Senhor que provê, em Gênesis 22, 14. E Jeová Chamar, o Senhor está ali. Ezequiel 48, verso 35, né? E tem o Jeová Tsidkenu, né? Jeová nossa bandeira também. Outra, a palavra Deus também é usada como El, né? Eles usam como El, e é usada em certas combinações. El Elyon, em Gênesis 14, 18, 20 a 20, né? O Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo, o que se chama Deus, né? El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo, El Ohan, El Olam, né? O eterno Deus, né? E também em palavras comuns de hoje em dia no português, né? Ou em outras palavras que usam esse sufixo El, né? Por exemplo, Daniel, Miguel. Daniel, o Senhor é o meu juiz. Miguel é aquele que é como Deus, né? Então, essa palavra também designa o nome de Deus. Aonde tiver essa partícula El, tanto na frente como prefixo, como no sufixo, no final, se chama Deus, tá? Adonai significa, na letra D, literalmente o Senhor, ou mestre, né? Adonai é o Senhor, como eu falei, eles têm esse respeito e não pronunciar o nome exato de Deus, né? Então, Adonai é usado como Senhor, como aquele que manda, como aquele que é o dono das nossas vidas, né? Senhor ou mestre, e dá a ideia de governo e domínio. Êxodo 23, 17 é usada essa palavra, Isaías 10, 33, por causa do que Deus é e do que tem feito, ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. Este nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado, tá? E não somente, mas a todos aqueles que o consideram como mestre, como senhor de suas vidas. Então, também Adonai é usado neste significado, né, de domínio e governo, aquele que governa sobre nós. Letra E, Pai, né? Deus também é chamado de Pai. Emprega-se tanto no Antigo como no Novo Testamento, significado mais amplo. O nome descreve a Deus como sendo a fonte de todas as coisas e criador do homem, de maneira que, no sentido criativo, todos podem considerar-se geração de Deus. Atos 17, 28. Todavia, essa relação não garante a salvação. Somente aqueles que foram vivificados e receberam nova vida pelo seu Espírito são seus filhos, no sentido íntimo da salvação. Então, João 12, 1, 12 e 13, que diz que todo aquele que o recebe como Senhor se torna filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aquelas pessoas que colocam Deus como Senhor, né, é que, na realidade, passam do convencimento para a área do convertimento, né, ou da conversão. O ser de Deus também é espírito. Lá em João 4, 24, né, Jesus disse isso, né, que Deus é espírito. 1 Timóteo 1,17 também está registrado. A essência de Deus é espiritual. Ele não pode ser visto com os olhos físicos e naturais. Nós nem teríamos condição de olhar para ele, porque ele está numa dimensão super alta, né? No lugar altíssimo, né? Por isso que é o termo usado, né? Então, neste quesito, ele é profundamente extenso no espaço e no tempo. Ele está em todos os espaços e tempo todo. E além disso,
ele não está preso e limitado a um corpo físico, ele é livre. Talvez por isso ele não permite que os homens o representem por imagens, pois não há imagem de coisa criada sobre a terra fora dela que o qualifique ou quantifique-o. Bem, então, como espiritual, né? Deus é espírito. É por isso que ele está dizendo que é uma coisa inalcançável e não pode ser entendida por nós plenamente, né? Nós damos as aulas, mas sempre tem mais alguma coisa, porque é algo que é infinito e a nossa mente é finita, a gente não consegue explicar com detalhes coisas infinitas, né? 2.3, seus sentimentos revelam personalidade. A Bíblia diz em 1 João 4,16 que ele é amor. A Bíblia fala em Salmos 116, verso 5, que ele é piedoso e justo, que ele é fiel, lá em 1 Coríntios 1,9, que ele sente tristeza, em Efésios 4,30, no Salmo 78, 40 a 41, ele sente ira, né? 1 Reis 11, verso 9. E nós passamos aqui para 2.4, que fala sobre a sua relação com a criação, revela que ele é um ser pessoal. Então ele é uma pessoa. A Bíblia fala em Colossenses 1, 16, 17, que ele é o criador e sustentador de tudo, que ele governa e domina segundo o seu propósito, em Efésios 1, 9, Romanos 8, 28. Ele promove o bem e sustenta todo ser criado. Mateus 6:33. Agora, os atributos de Deus, né? Intransferíveis. Esses são as características intransferíveis de Deus que diferem ele como um ser divino, né? Os atributos transferíveis são aqueles que Deus não pode transferir aos seres criados, pois pertencem apenas a ele como divino. E é o que faz dele ser Deus. Na letra A, imutabilidade. Ele é imutável, ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus falou isso várias vezes, né? Ele governa, ou melhor, infinitude. Ele é infinito, né? Essa parte da imutabilidade você confere em Tiago 1,17. Refere ao seu ser, caráter, projetos, sentimentos imutáveis, ainda mais mudam. Infinitude, é infinito, é a capacidade de não ter fim, jamais. Salmo 90, verso 2, confira aí na sua Bíblia. Onipotência é a capacidade de Deus poder todas as coisas, é a detenção de todo o poder em si mesmo, né? Então Deus, ele tem todo o poder, né? Interessante que quando Jesus vem a esta terra, ele vem como o Salvador da humanidade, mas ele sempre foi Senhor, né? E tinha o território da terra que, por causa do pecado, saiu, né, aparentemente do domínio do Senhor. Mas no final, tanto que Jesus, ao ressuscitar, ele diz, né? Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então o Pai entregou, mas o Pai já tinha um domínio, né? Mas entregou ao Filho o senhorio de tudo que há na terra, inclusive de seus seres vivos, né? E aqueles que são a sua imagem e semelhança e todo ser criado. Onisciência é o fato de ele conhecer tudo. Não há que ele não conheça. Não há nada que Deus não conheça. Até o que você fez. Escondido, né? Até o cabelo da nossa cabeça é contado. Jesus disse isso. Então, é onisciência. Ele tem conhecimento de tudo. Não há nada que ele não possa saber. Onipresença, ele está em todos os lugares. Não há lugar que prive a presença de Deus, inclusive no inferno. A justiça dele está lá, né? Salmo 139, de 7 a 12, confira aí. Eternidade, esse atributo fala dele como um ser incriado, sem origem e sem fim. Fala da sua atemporalidade. Ele está acima do tempo, os dias e os anos não se limitam. Passado e futuro para ele são iguais.
Então, Deus também ele está numa dimensão tão alta que tudo que nós vemos e existe diante dos seus olhos são coisas que exigem espaço, tempo e matéria, né? Mas Deus, ele não existe, ele é antes de tudo isso, ele é acima disso. Então é por isso que ele está na eternidade. Ele transita entre as dimensões, ele faz o que ele quiser. Soberania consiste na soma de seus atributos. Ele é acima de tudo e de todos. Ele é supremo. Salmo 67, verso 4. Quanto à eternidade, você confere em Gênesis 21, 33. Agora, os atributos transferíveis, aquilo que Deus pode transferir para as suas criaturas, os seus filhos, que se tornaram seus filhos, para que sejamos iguais a Ele. Santidade. Deus é santo e quer que você também seja santo. Então, isso retrata na sua natureza pura, afastada de todo mal. Assim, Ele quer que também nós sejamos. 1 Pedro 1, 15, 16. Amor. Então, Ele próprio é amor. Jesus mesmo disse que Deus é amor e Ele quer que seus filhos amem como Ele ama. 1 João, capítulo 4, verso 8. Ok? Então, João, capítulo 4, verso 8, na primeira epístola, antes do Apocalipse ali, no verso 4, verso 8, fala sobre isso. Verdade. Deus é verdade e prega a verdade. Então, Ele quer que você fale a verdade. Quer que andemos na verdade. Apocalipse 3, 7. Justiça, Ele é justo. Justiça é o zelo do seu caráter, é a prática da retidão. Então, Apocalipse 15, 3. Uma das coisas que você vai precisar fazer quando se converte, né? É procurar ser uma pessoa justa, pagar, se esforçar em pagar seus impostos, né? Andar em retidão, dentro da lei, né? Porque esse é um bom testemunho do cristão. É bondade. Deus é o sumo bem, a expressão exata do bem. Marcos 10, verso 18. Misericórdia é a capacidade de assumir a dor do sofredor e assumir o lugar dele. Tito 3, verso 5. Né? Tanto que ele deu a vida dele no nosso lugar. Nós que éramos para ser condenados. Longanimidade é o atributo no qual Deus torna-se tardio em exercer juízo sobre os ímpios. Então ele faz de tudo para que o ímpio se arrependa. Então, tanto que existem muitos versículos na Bíblia que falam que Deus esperando a pessoa se converter, mas só certamente tem uma hora que Deus esgota, né, as tentativas que ele mesmo estabeleceu, né? Êxodo 34, verso 6. Paz. Deus é paz. Jesus nos doutrinou a que fôssemos produtores da paz. Mateus 5,9. O apóstolo Paulo fala, se possível, tenha paz com todos, né? Dentro da sua vontade, você precisa ter paz com todas as pessoas. Sabedoria. Ele é sábio e quem quiser, peça a Deus que dá. Daniel 2, versículo 20, né? Então, aqui nós terminamos a parte 2 da nossa aula de teontologia, tá? Na próxima aula, que é a parte final, nós vamos falar sobre a Trindade de Deus, tá? Então, conto com você na próxima aula. Não perca para fazer a sua prova direito, né? Dentro do padrão da corretividade. Deus te abençoe e até a próxima aula sem tosse.